Bem, esse Shabat agora chama-se Shabat Hagadol. Shabat Hagadol. Shabat Hagadol, a gente passou 4 sábados anteriores, não tão assim numa sequência, mas quase numa sequência, que foi Shabat Shekalim, Shabat Zahor, ambos antes de Purim. Depois teve Shabat Pará, da vaca vermelha, Shabat HaChodesh, isso antes do mês de Pessah. E agora o Shabat Hagadol, que é antes de Pessah, efetivamente. Nos 4 Shabatot a gente lê além da Haftarah, uma perashá referente a esses 4 sábados, mas em Shabat Hagadol não temos uma perashá específica, é a perashá da semana, da sequência Perashat Tzav, e depois uma Haftarah de Shabat Hagadol, que é a perashá, que é a Haftarah do profeta Malaquias. O profeta Malaquias é conhecido porque ele diz para todo o povo que a gente poderia testar a Deus. E testar a Deus em que ele vai dizendo lá nos dízimos, nas ofertas e assim por diante, e que a gente deveria ter realmente a confiança em Deus. Então, se lê justamente esse período agora de Pessah, que Pessah também é atípico, para você comer pão que não fermenta durante uma semana inteira, vai envolver os 5 cereais que poderiam ser feito pão de trigo mais comum, tem pão de cevada, pão de centeio, pão de aveia e pão de espelta. Então, esses 5 cereais fermentados são proibidos em Pessah. Os outros ingredientes fermentados não tem problema nenhum. O feijão fermentou, tá bom, qual o problema? É igual geralmente esses vinhos cacheiros, são uvas fermentadas. Não tem nada de problema nenhum, isso para Pessah. Então, em Pessah são 5 cereais que fermentados são proibidos para Pessah. No decorrer desses séculos, acabou sendo adicionado mais algumas coisas, por questões já mais diversas. É dito, por exemplo, que o arroz ele era ensacado no mesmos aqueles sacos de trigo, ou coisa assim. Então, geralmente, quando tinha arroz, tinha trigo junto. Então, muitos deixaram de comer arroz, esse é um exemplo. Aí, outros foram mais longe, não comem também grãos, feijão, em grão de bico, e uma série de coisas. Mas a lei realmente é os 5 cereais. Não esqueçam: trigo, cevada, aveia, centeio e espelta. Eles, fermentados, logicamente são proibidos. Não fermentados também são permitidos, que é o caso da própria matzá. Matzá é trigo que não fermentou. Então, tem a lei específica para o que é fermento, o que é considerado fermento, o momento certo e tudo mais, que vai envolver, então, a matzá. Então, em geral, a gente se abstém dos 5 cereais, compra a matzá e a gente come matzá durante os 7 dias, e na diáspora aqui, 8 dias. Mas antes de chegar nessa parte do peixe, que a gente vai comentar mais no final do dia de hoje, vamos ver a perashá. Perashá sequencial é a segunda perashá do 3º livro de Moshe, de Vaikra. Perashat Tzav. Perashat Tzav. Perashat Tzav é uma continuação do mesmo tema da perashá da semana passada, que fala sobre os sacrifícios, e aqui ele se vai detalhar mais alguns sacrifícios, principalmente o sacrifício de Zeva Shelamim, que é o sacrifício de pazes, geralmente assim é traduzido. E temos, então, o Korban Todá, sacrifício, agradecimento. Então, eu quero falar um pouquinho mais sobre esse sacrifício de agradecimento, o Korban Todá. Korban Todá, pelo próprio nome já diz, diferentemente dos outros sacrifícios que vinham para expiar uma ação voluntária ou involuntária que eu tivesse feito erradamente, ele não vinha para isso, ele vinha para agradecer algo para Deus. Algo para Deus. Então, o que ele vinha agradecer a Deus? Uma coisa boa aconteceu na vida dele, estava muito feliz, queria agradecer a Deus. Agradecer a Deus, levava um korban, dizia korban todá. Todá em hebraico, todos nós sabemos a palavra obrigado.
ou então grato, ou então em espanhol, gracias, e assim vai. É a gratidão que a gente tem para Deus por algo que Ele nos fez. Então, no Salmo 107, que é o Salmo de Pêssar, a gente vai ler agora em Pêssar. Então, nesse Salmo de Pêssar, se tem lá uma frase assim, Yodu lá, Adonai, Fasdo, Vinifle, Otávio, Livne, Adam, que a gente deve agradecer a Deus por suas maravilhas feitas ao ser humano. E essa frase aparece geralmente depois de quatro situações. Uma, alguém atravessou o deserto, chegou em paz. Outra, alguém fez uma viagem por mar, chegou em paz. Um outro estava preso, conseguiu sair da prisão. E o outro estava doente e ficou bom. Então essas pessoas, especificamente, como esse salmo, quando acaba a situação de ruim que estava passando, faziam, então, Corban Todá. Levava o Corban Todá até o templo. Mas, logicamente, nós somos esses quatro. Outras situações também de perigo, também dentro dessa situação aí. Hoje em dia, nós não temos mais os sacrifícios. Então, o que nós fazemos no lugar do Corban Todá? Do Corban Todá, quando a gente vai na esnoga, assim, um frequentador de esnoga, e acaba se passando pela situação, você viajou, chegou, estava doente, ficou bom, então vai na esnoga e vai ler o Birkat Hagomel, a bênção do agradecimento a Deus, em outras palavras. Que ela vem praticamente como se fosse uma substituição do antigo Corban Todá, sacrifício de agradecimento. Então, é chamada na Torá, geralmente, fazer a bênção. Quando acaba, ele vai fazer, então, o Birkat Hagomel, a bênção desse agradecimento. Quanto tempo depois? Aí se diz, de repente, um momento, 3 dias depois, uma semana depois, ou até um tempo maior depois, mas é claro que está se referindo à situação que ele passou, no Birkat Hagomel. Aí vem uma pergunta, as mulheres podem fazer Birkat Hagomel? Bom, aqui os sábios se dividem, alguns dizem que sim, outros dizem que não. Os que dizem que não alegam aquela questão que a gente já viu também, da mulher não contaminando uma sinagoga. Tudo isso, o motivo não é que ela não tem valor, não, pelo contrário. Segundo a explicação que os sábios dão, é para evitar uma situação de, posso dizer, de sensualidade dentro de um ofício religioso. Todo objetivo é esse. Então, um certo afastamento preserva também a mulher mais de olhares diferentes, vamos chamar assim. Então, por esse mesmo motivo, tem que dizer que ela não deva dizer o Birkat Hagomel. Outros acham que, por ser um motivo tão assim, grande, a situação que ela passou, que não queria dizer o Birkat Hagomel publicamente. E para quem não está numa esnoga ou não tem minhano para dizer isso, é muito simples. Basta ele ler o Salmo número 100, que é Mismor Letodá, Salmo de agradecimento. E este salmo vem justamente em nome, tá certo, daquelas 4 situações que a gente já falou aqui, que a pessoa deve fazer agradecimento a Deus. Então, hoje em dia, nós, qualquer um de nós, judeus, não judeus, passamos por uma situação que a gente quer louvar a Deus por um salvamento ou algo que a gente passou e realmente agora estou feliz, então leia o Salmo 90, melhor, o Salmo 100. Mas não só ele, não só isso. O Corban Todá, como a gente lê nessa perachá, ele era um Corban que ele tinha algumas especificidades interessantes. Por exemplo, ele tinha geralmente matzá, que era servido no templo, fermentado. Tinha que ter pão fermentado. E a quantidade de pão passava de 20 quilos de trigo. Então, era uma quantidade enorme.
E não deveria ser atrasado o tempo do consumo desse sacrifício. Era durante o dia e, no máximo, a noite. Não se tinha o dia seguinte para você comer do Corban Todá. Então, o que acontecia aqui? Geralmente, quem fazia uma oferta de Corban Todá, ele ia convidar outras pessoas junto com ele para poder usufruírem do sacrifício de agradecimento. Tudo isso por quê? Para que ele pudesse o quê? Contar o salvamento que ele teve. Contar o milagre que aconteceu com ele. Então, hoje em dia, a mesma coisa. Aconteceu um milagre com a gente, então você faz uma grande seudar uma refeição, convida as pessoas que você tem, que gostam de você também, e lá você lê o Salmo número 100, de Letodá, se quiser relatar, relata o que aconteceu, justamente isso para aumentar mais o louvor ao eterno Deus. Então, chama-se Todá. Nesse Salmo número 100, lá tem também como é o serviço a Deus devidamente. Mizmor Letodá, Hariu, Lashem, Kol Haaretz. Ivdu et Hashem Besimcha. Então, ali falamos sobre a questão da alegria. Salmo de agradecimento. Alegrem-se a Deus toda a terra. Sirvam a Deus com alegria. Então, toda essa questão da alegria, do encontro com os seus familiares, as pessoas que são seus amigos, a questão da refeição, o louvor a Deus que vai ser nesse momento com os sentimentos mais positivos possíveis, vai ser muito grande. Vai ser muito grande. Então, é dentro desse posicionamento que o Salmo, melhor, não só o Salmo, que o Salmo e o Corban Todá é visto realmente como algo grandioso. Como ele contém Lechem Hametz, pão fermentado, lógico, ele não pode ser oferecido quando? Em Pêssar. Tem Hametz. Então, quando chegar na quarta-feira, já na quarta-feira, semana que vem, que quarta-feira à noite já começa a Pêssar, então na quarta-feira que vem, no Shacharit, de manhã, a gente diz todos os dias, menos Shabat, o Mizmor Letodá, o Salmo número 100, depois do Baruch Sheamar Vehayah Haolam. Então, a quarta-feira que vem, que já é a véspera de Pêssar, você já não diz mais o Salmo número 100, porque a partir daquela data você não vai mais comer o pão. E isso até o final da festividade de Pêssar. Assim como você não come pão, você não vai dizer também o Corban Todá. E qual é a outra situação que a gente come pão do sacrifício, além desse Corban Todá? Outra situação que se comia pão também fermentado durante um sacrifício é durante a festividade de Shavuot, que é a entrega da Torá. Então, por que a gente comia também pão nessa data? Porque é como se fosse um agradecimento de todo o povo que estava ali ao receber no Monte Sinai. Então, essa relação do Corban Todá e com a festa de Shavuot. Então, o que é mais dito ainda é que no futuro que se diz é quando a chegada de Mashiach, é a guerra de Gog e Magog, a possível reconstrução do terceiro templo. Aí vem a pergunta, o que nós ofereceríamos no terceiro templo? Então, aqui tem outras opiniões, a gente até já falou algumas vezes sobre isso. Um diz que todos os sacrifícios voltariam a funcionar, enquanto que um certo Midrash diz, não, só o Corban Todá estaria sendo feito durante o terceiro Beit HaMikdash. Por quê? Porque o Corban Todá é um Corban de agradecimento. Esse agradecimento envolveria muitas pessoas ao redor e teríamos, então, um momento mais adequado para se fazer, então, um louvor ao eterno Deus. Então, esse é o objetivo do Corban Todá. Como hoje em dia a gente não tem mais os sacrifícios, então a seudá faz esse papel, seudá uma refeição,
Então, toda vez que você precisar fazer algo ao Eterno Deus, quando tinha o Beit HaMikdash, fazia o sacrifício e depois a refeição. Agora a gente faz só a refeição e faz a leitura adequadas, como está falando aqui, principalmente o Salmo número 100. Bem, o que se tem também sobre a questão da pergunta desse corban, sacrifício, por que ele levava o pão fermentado? Ele tinha, além da matzá, também era ofertada, também tinha o lechem hametz. Ele tinha matzá e hametz, tudo junto, cara. Matzá e hametz. Bom, aqui está, então, duas coisas, cara. Matzá e hametz é justamente, nós temos nossos dois instintos. Yetzer hatov e Yetzer hara. Nosso instinto para o bem e nosso instinto para o mal. Nosso instinto para o mal, ele é inchado. Ele é um hametz. Já o nosso instinto para o bem, ele é achatado. É uma matzá. Então, nós devemos fazer o serviço ao Eterno Deus. Eu estou conseguindo canalizar todo o meu ser, toda a minha essência, boa como ruim, para o serviço do Eterno Deus. Então, esse aqui é o objetivo principal do Corban Todá, do agradecimento da sua totalidade, digamos assim. Então, essa é a mitzvah que a gente tem justamente da Perashá. Essa semana, a Perashá Tzav, que é a ordem que é dada aos sacerdotes, para que eles possam proceder da melhor maneira possível dentro do primeiro do tabernáculo, que foi o Mishkan, depois no Beit HaMikdash, no primeiro, e no segundo, em relação ao povo de Israel. E em relação a toda a humanidade, a gente percebe também que desde o início da criação do mundo lá, a gente teve as ofertas de quem? De Caim, e as ofertas também de Hebel, de Abel. Lógico que a gente tem a relação do que Deus teria gostado mais do sacrifício ofertado por Abel do que em relação ao de Caim. E aqui teve aquela primeira rivalidade fraternal, e o Caim foi e matou o Abel. Quando aqui a gente vê o seguinte, devemos sim fazer tudo o que a gente possa fazer, como diz o Corban, todo o meu ego, todo o meu os meus motivos, às vezes não tão belos, mas eu tenho que servir ao Eterno Deus com eles também. Então, por isso que é dito, o Yetzer Hara, o Yetzer Hatov, tem que viver em conjunto para que a gente possa realmente fazer um serviço ao Eterno devidamente. Vem o Pessah agora. Em Pessah, ele vai representar justamente isso. Eu vou tirar o Hametz, vou tentar limpar realmente, pelo menos esse período de 7 dias, 8 dias na diáspora. Então, eu posso viver só com a matzá, só que o meu instinto para o bem. Por esse motivo, talvez não hoje, por causa do perigo de ladrões, mas se deixava a porta aberta, e se não está na Haggadah, pensa, aquele que tem fome, venha, sente-se e coma. O objetivo era receber a todos, fazer uma seudá grande a Deus, pela libertação lá do Egito, lembrar o milagre lá do Egito, tudo isso era o mesmo objetivo do Corban Todá, do sacrifício de agradecimento ao Eterno Deus. Então, Pessah representa justamente esse milagre inicial e que constituiu o nosso povo, constituiu toda essa ideia de que Deus controla o mundo inteiro e o que Ele deseja de cada um de nós. Nós tenhamos realmente um relacionamento interpessoal de bastante de sentimentos bons e que tenhamos também aquele serviço ao Eterno Deus, cada um com Deus diretamente. Então, o que é lido durante a Haggadah de Pessah, que vai ser semana que vem, na quarta-feira? Bom, vamos entrar então um pouquinho em Pessah. Na semana que vem, na terça-feira à noite, a gente deve fazer a procura do Hametz. O que quer dizer isso?
Já a partir dessa semana passada, já estamos fazendo a limpeza das nossas casas. Limpezas essas que visam qualquer migalha de pão que tenha se espalhado pela casa. Então, eu vou fazer a limpeza geral. Não que eu pare de comer pão, eu estou comendo pão. Ainda vou comer pão talvez até a quarta-feira pela manhã, até as 10 horas da manhã. Então, quando chegar na terça-feira à noite, vou fazer uma procura. Para fazer essa procura, eu faço uma bênção. Então, como antigamente não se tinha eletricidade, procurava com uma vela. Da mesma forma, tu vai procurar com uma vela na tua casa representando a procura. Como tu vai limpar a casa toda, é provável que tu não ache mais a mesa na tua casa. Então, simbolicamente, você pega 10 pedacinhos de pão, enrola eles em papel, e antes da procura, tu distribui eles pelos cantos da casa. Aí depois tu pega um saco plástico, acende aquela vela falando, diz a bênção da procura e vai recolhendo os 10 pedaços de pães que você colocou pela tua casa. Bota no saco, fecha bem. Quando chegar, então, na quarta-feira pela manhã, deves comer o pão, tu vais comer o pão pela manhã, só o necessário para acabar de vez com aquele pão, limpa bem aqueles farelos, a migalha toda, e bota naquele mesmo saco. Aí tu vai promover a queima do hametz. Então, a queima do hametz vai ser na quarta-feira pela manhã, geral, beirando às 10 horas da manhã. Aí, como tu queima? Bota ele numa lata de leite ninho, pode ser grande ou pequena, bota aquele saco, uns pedacinhos do pão lá, bota um pouco de álcool, joga lá no fogo. Consumir, está consumindo. O que não consumir, logicamente, tu tava ali e joga fora aquele saco, aquela lata lá. Toma cuidado para não ser uma coisa exagerada, com certeza. Cuidado com crianças também para fazer isso daí. Ou então, esfarela tudo, leva até um rio e joga lá o hametz lá. Importante, vai te livrar do hametz da tua casa. Então, isso começaste na terça-feira à noite e na quarta-feira de manhã, tu vais fazer, então, depois do teu café da manhã, já comeu o teu café da manhã, ainda pode comer o pão nessa hora, deve comer pão ainda nesse momento, até umas 10 horas, para fazer a queima do hametz. Aí tu não deve mais comer. Aí quando chegar na quarta-feira à noite, aí tu vai dizer já o arbit, que é o arbit referente já à festividade de Pêssar. Começa com o salmo número 107, o salmo de Pêssar. Lê o arbit geral, são as do Shema Israel. Me dá referente à festividade de Pêssar. Quando acaba, a gente lê o salmo 103, o Halel, chamado. Aí, depois disso, o Seder de Pêssar. Aí vai. Então, Pêssar, como a gente está falando, na feira de manhã, tem a queima do hametz, ainda pode comer pão até esse horário, a partir de se comer mais pão, aí não se deve comer matzá antes de Pêssar, principalmente nesse dia que antecede Pêssar. Aí faz comer durante a quarta-feira à noite. Aí chegou em casa, vai fazer o Seder de Pêssar. Então, o Seder de Pêssar, tu vai ter que ter 4 copos de vinho, uma quantidade boa de vinho cachê, então um suco de uva cachê. Vou encher 4 taças durante a leitura da Haggadah. Faz o Kiddush. Aí, feito o Kiddush, senta-se, bebe-se o vinho, logicamente, encostado do lado esquerdo, com objetivo, demonstrando que nós somos pessoas libertas, não pessoas escravas. Aí depois fica o carpaz. Carpaz é o aipo, ou então a salsa. Isso representava, já que ele é amargo, de fato, a amargura da escravidão lá no Egito. Aí vai se fazer a leitura da Haggadah de Pêssar.
Então, ela começa Halachmania, Diahalu, Avdana. Este é o pão da miséria que comeram nossos pais lá no Egito. Mas aqui, se a gente começar direto daí, a Haggadah de Pessah, a pergunta é, tá, mas nossos pais comeram durante toda a escravidão do Egito esse pão da miséria, que é o pão sem fermento, ou a gente comeu só na saída do Egito? Ah, a gente comeu na saída do Egito. Do Egito, que não foi com pressa, não deu tempo de o pão fermentar. Ah, então, antes dessa primeira parte, tem uma frase que a gente vai dizer 3 vezes ela. Bibihilu yatsanu mimitzraim. Bibihilu yatsanu mimitzraim. Fala 3 vezes essa frase, que quer dizer, com pressa, saímos do Egito. Então, costumeiramente, tem aquela bandeja com os ingredientes, os símbolos de Pêssar. Então, o dono da casa ou a dona da casa levanta aquela bandeja, enquanto vai se dizendo essas 3 frases, vai se passando em cima da cabeça dos presentes. Então, ali, isso representa o que foi dito antes, que cada um levou a sua trouxa, tá certo, sobre o seu ombro, as suas coisas. É mais ou menos esse objetivo aí, de lembrar isso. Então, com essa frase, fica lógico que depois vai ser dito. Esse é o pão da miséria que comemos no Egito quando? Quando saímos do Egito. Então, o Rambam, por que eu estou dizendo isso? Porque algumas Haggadot não trazem essa frase. Mas o Rambam e outros, com certeza, tem essa frase lá, e ela deve ser dita. Bom, na bandeja, o que deve conter na bandeja de Pêssar? Na bandeja de Pêssar, deve conter o seguinte: 3 matzot. Tu compra aquela caixa de matzá, tira 3 matzot, uma representa Cohen, outra representa o Levi, e outra representa Israel. 3 matzot. Deve ter um osso. Um osso. Geralmente é um osso de um animal. Batido, que ia lembrar o quê? Ia lembrar o sacrifício do próprio Pêssar. Então, é só um zecher, é só uma lembrança. Na ausência disso, você bota um osso de plástico, alguma coisa lá, que já que isso é só uma lembrança. Tem um ovo cozido. O ovo cozido lembrava o sacrifício de cada festividade. Cada festividade tinha um sacrifício específico daquela festividade. Hagigah, que representava justamente a alegria da festividade. Então, 3 matzot, o ossinho e o ovo cozido. Nós temos 5. Aí tem o carpaz, que é a salsa, ou o aipo, que representava a dureza da escravidão. E tem o maror, que nós usamos o alface, pelo nome alface, tanto em árabe como em hebraico. Al-Hasse. Hasse da palavra raça no hebraico, que é o alface, e se diz Hasse Veshalom. Uma coisa nunca aconteça mais. Então, a gente está comendo alface para que não se repita mais a escravidão no Egito. Então, voltando. 3 matzot, zerou, que é o ossinho, hagigá, que é o ovo cozido, carpaz, que é a salsa, ou aipo, maror, que no caso é o alface. Aí a gente tem ainda, deixa eu lembrar, meimela, que é uma tigela com sal e água. Isso era geralmente quando tinha todos os sacrifícios, tinha que ter o sal. Aí tem o haroset. Haroset é uma massa, cada faz com castanha, maçã, cada um tem um modo de fazer, que é lembrar a argamassa. Ele trabalhava lá com as construções lá do Egito. Então, ele deu 9. 3 matzot, zeroa, que é o osso, betzá, que é o ovo, hagigá, osso e o ovo, tem 5. Maror, o alface, carpaz, o aipo, tem 7.
Aí a água com sal, meimela, tem 8. Haroset, que é essa argamassa, 9. E a própria bandeja, que hará 10. Cada uma delas representa as 10 sefirot, como cabalisticamente a gente fala. Então, esse é o modo que você deve preparar a sua bandeja de Pêssego. Alguns têm aquela bandeja que já vem até com os nomes das coisas. Vou botar aqui a matzot, bota aqui o ovo, bota aqui. Quem não tiver também tem tanto problema. É uma bandeja, bota aqui as 3 matzot, bota esse osso, bota o ovo, carpaz, maror, meimela, haroset, e assim por diante. E assim por diante. Então, quando chegar naquele momento de fazer, antes da leitura, levanta-se essa bandeja, dá para trás pela cabeça dos presentes e fazer o Bibirilo Yatsano Mimisraim. Bom, as matzot, elas devem estar divididas entre si, um pano no meio. Então, tu pega um pano maior, bota uma aqui, outra assim, para ficar bem divididas. Que depois, quando acabar a primeira parte da leitura, tu vai esconder a do meio. Isso chama-se para o aficomano, ou aficomene, que é justamente a sobremesa. Como não se tem sobremesa durante o lei de Pêssego, então a sobremesa é justamente um pedaço da matzá, para tu continuar com o sabor de matzá na boca. Aí tu vai ler toda aquela Haggadah de Pêssego. Éramos poucos, descendo para o Egito, escravizados lá. Vai contar toda aquela história da saída do Egito. Isso vem com o primeiro que está escrito, Vehigadta lebincha bayom hahu. E contarás a teu filho naquele dia sobre a saída do Egito. Aí vem a questão dos 4 filhos, Hadtam, Hadrashá, Hadchacham, Behachino Yodea Lishpol. Ou seja, tem aquele que não sabe contar, tem aquele que é perverso, tem aquele que é, eu posso dizer, tímido, e tem aquele que é sábio. Então, tem um modelo. Para aquele que não sabe perguntar, tu inicia dizendo, por isso não tirou o eterno Deus do Egito. Para aquele que é perverso, tu diz, se você estivesse lá, você não seria salvo da tua perversidade. E para aquele que é tão, que diz, o que é isso? Ele pergunta, o que é isso? Diz, não, isso aqui não é assim a pergunta. Aqui te representa o que nós éramos lá no Egito. Cara. E o que é sábio? Você pergunta diferenciando o que são essas leis, esses estatutos. Então, ele sabe a diferença do que é lei, do que é estatuto, então tem que responder para ele conforme as normas de Pêssego. As leis, estatutos, então nada se toma depois do aficomano. Você não deve comer nada depois da sobremesa, que é o pedaço de matzá, para representar que você deve ficar com o sabor da matzá na boca. Então, tu vai lendo tudo aquilo ali. Quando chegar dentro da Haggadah, antes do jantar, oficialmente, tu vais ler uma parte daquele Salmo 113 que a gente começou lá no arbítrio. Valendo na Haggadah de Pêssego. Uma parte antes do jantar e outra parte depois do jantar. E esse é o motivo que eu leio ele também durante o arbítrio. Por quê? Porque no arbítrio, eu estando com minha... então eu vou ler aí o Halel com a sua devida berachá. E assim eu fico desobrigado de fazer a berachá durante a leitura dele lá na Haggadah de Pêssego. Então, tudo tem um motivo, vamos dizer assim, halárquico. Aí quando chega para do jantar, aí sim eu vou lavar as mãos e vou então fazer o motzi matzah, que é chamado motzi matzah. Motzi é o pão e a matzah é aquele pão daquele momento lá. Então falar berachá motzi lechem min haaretz e depois digo alachilat matzah e como então a matzah. Em geral, ela vem num pedaço de haroset. Depois eu vou comer o maror. Aí falam alachilat maror. Então pego o alface, melo ele também no haroset, como ele. Depois vem o korer, que é tipo um sanduíche. Então eu pego o matzá, o alface, o haroset,
come de que Hilela, Zaquena, assim como Hilela, Zaquena, comia na época do templo, junto com as ervas amargas, comereis o sacrifício de Pêssar. Aí sim vem a parte da comida. Você come tudo mais, a sua alegria, conversa. E quando acaba, vai ver o Bricat Amazônia. Quando acaba o Bricat Amazônia, continua a leitura do Halel, como está dizendo, e depois termina dizendo Nishmat Kol Chai, que é uma oração que tem no Shacharit de Shabbat, principalmente. E assim termina todo o Seder de Pêssar. Durante essa leitura, tu vai ter 4 vezes para tomar uma taça de vinho. Lá no começo, durante duas, no final da primeira parte da Haggadah, antes do jantar, depois do Birkat Amazônia, e depois lá no final, vai tomar o 4º copo de vinho, e depois faz a berachá final, e aí termina a leitura da Haggadah. Então é bom tomar cuidado ao tomar os 4 copos de vinho, para a gente não ficar tonto. Geralmente esses vinhos, às vezes, são doces. Então a gente gosta de... lembro de um parente meu, uma certa ocasião, eu estava lendo em hebraico, eu ia ler em hebraico Haggadah. Ele queria ler em português. E quando chegou no primeiro copo de vinho, ele virou só Duma. Disse, esse vinho é muito bom, isso aqui tá bom. Aí eu li a primeira parte, ele leu em português, né? Quando a segunda vez, ele começou a ficar vermelho. Ele também era careca, tá certo? E começou a balbuciar as palavras. Já acaba ali do outro maneira. Aí passando para outra pessoa a ler. E só foi melhorar depois do jantar, quando ele comeu, aí que ele voltou ao normal. Então, esses vinhos geralmente são doces, é bom você tomar, mas ele realmente sobe rapidamente para a cabeça. Eu vou tomar muito cuidado. Então, tem que tomar esses 4 copos de vinho durante. Isso vem representando o quê? 4 verbos que é utilizado numa frase do livro de Êxodos, que Deus nos tirou, que Deus nos salvou, que Deus nos redimiu e que Deus nos deu a nossa libertação lá do Egito. Então, pelos 4 verbos, vai tomar os 4 copos de vinho. Aqui tem outra pergunta de Halachá, se eu devo dizer a bênção a cada tomada de vinho, os 4 copos. Bom, como eu falei essa questão, porque tem diferença justamente, se você comprar uma Haggadah, aí lá está, em cada uma tem a sua bênção específica. Nós não seguimos esse modelo, seguimos a berachá do vinho lá do Kiddush, você toma o primeiro, isso vai servir para o segundo, mais adiante. Depois que a gente já comeu, fez o jantar e tem brincado na Amazônia, a gente fala a berachá de novo, que foi o 3º copo. E para o 4º copo não precisa mais. Tu vai tomar o 4º copo sem dizer a berachá, porque a de 7 no 3º, está servindo para ele também. Então, assim é o modelo que nós fazemos em relação da tomada dos copos de vinho. Bom, então, Pêssar, ele representa justamente isso, a nossa libertação. E aqui alguém fez uma pergunta para mim, que eu acho que é importante para vocês também. Alguém que é incircunciso pode participar de Pêssar? Bom, isso já deu muita confusão, para vocês saberem. Quando eu cheguei aqui em Belém para trabalhar na comunidade judaica, foi no ano de 91. Então, muitos queriam fazer um seder de Pêssar coletivo. E o outro rabino que eu cheguei para trabalhar com ele, não, melhor não fazer isso. Por quê? Porque acontece muitas vezes, comunidades judaicas, quando um judeu ele é casado com uma não judia. E o filho dele não é judeu. Aí está fazendo um seder coletivo, não vai humilhar alguém coletivamente. Não. E talvez eu esteja passando por uma coisa proibida para ele. Ele não pode estar lá, ele é incircunciso. Então, desde que eu cheguei aqui em Belém, em 91, decidimos perante a diretoria da comunidade e tudo mais, né, que não teríamos seder coletivo. Por esse motivo. Cada um da sua casa, e na sua casa tu decide se tu queres que fique alguém lá ou não. É tu que vai decidir, ninguém vai te proibir.
Se algum parente teu, digamos, ou um amigo teu, um incircunciso, está lá participando. Isso é uma situação. Mais recentemente, lendo de novo esses questionamentos, que são verdadeiros, e acontece aqui, mas fui ver que tem outras opiniões mais lenientes, alegando o seguinte: é verdade, o incircunciso não poderia participar, está na Torá escrito, do Corban Pessah. Só que isso era do Corban Pessah. E hoje nós temos só uma lembrança do Corban. Não se tem mais o Corban de fato. Então, por essa leniência, nós não devemos ser, digamos assim, na minha opinião, rigoroso a esse ponto de dizer: olha, tem um irmão meu que é incircunciso, tu não vem na minha casa nesse dia, que tu não pode participar. Já deu muita confusão isso. Durante a minha história na comunidade, muita gente me ligava, principalmente os excluídos. Ah, bem, não foi excluído da minha casa, que eu não sou judeu, isso aqui, o que eu faço? Deu muita confusão isso, né? Deu muita confusão isso. Mas agora, eu acredito dessa maneira. Então, se alguém tiver um parente e, porventura, a gente quer participar, deixa ele vir na sua casa, não tem problema nenhum. Isso eu faço na minha casa também. Também tenho parentes que não são judeus, também tenho parentes que não seguem o judaísmo. A gente vive bem, digamos assim, certo? E às vezes quer bem, por que não? Ninguém ouve e participa. Agora, é como eu disse uma vez para alguém, tá certo? Digamos que nós morássemos no Egito, agora em Alexandria. Aí a gente tem os amigos não judeus que moram na Alexandria e esses parentes que, em vez, não são judeus. Aí vem para minha casa. Como é que eles iam se sentir ouvindo as 10 pragas no Egito que a gente está jogando lá? Como é que ia ficar a situação para eles, cara? Então, seria uma coisa constrangedora demais, tá certo? Então, lógico que é uma festividade, de um certo ponto de vista específico, e representava um evento histórico relativo a um povo que saiu de outro, que era oprimido, tudo mais. Então, lógico que tem uma mensagem diferente. Então, nós temos que enfatizar, logicamente, aqui não é a questão do contexto, não sei, do meu povo. Não, não é isso. O que apresenta, o objetivo era esse, de não eu ser agora liberto, eu fazer uma massacre, mas agora assim servo do eterno Deus. Era bem diferente o contexto. Bom, deixa eu continuar. Aí vamos ver se estão ouvindo ou não. Então, em Pessah, tem todo esse objetivo. Então, na atualidade agora, se você tiver um conhecido, um parente, e circunciso, ele é incircunciso, vamos falar assim. Então, você pode recebê-lo na sua casa, vai fazer parte da tua mesa normalmente. Se esse tema vier à tona, tu pode explicar: não, isso era feito quando se tinha o templo. Tinha o templo de Jerusalém, aí, de fato, lá, aquele que era circunciso não poderia comer o sacrifício de Pêssah. Por exemplo, se eu tinha um escravo, então esse escravo tinha que ser circuncidado, pode fazer parte e comer também naquele sacrifício. Hoje, na atualidade, não. Então, todos aqui, se quiserem ir, podem ir participar de Pêssah, já que o objetivo é justamente esse: ensinar que nós não somos escravos de outro homem, e sim nós somos escravos do eterno Deus. Bem, uma outra coisa para Pêssah é sobre a questão da matzá, que a gente falou, que acaba tendo 2 brachot para comer a matzá. Tu diz abarachá motzi lechem min haaretz, e depois diz alachilat matzá. Alachilat matzá. Estão ouvindo? Estão ouvindo? Então, alachilat matzá. Aqui é o seguinte: essa segunda bênção, alachilat matzá, ela é uma bênção não da matzá em si, ela é uma bênção da obrigação que nós temos de comer matzá. Da obrigação que nós temos de comer matzá. A mesma coisa acontece com o maror. A berachá do maror, que é do alface, não é
Alaquilat maror. Isso é a bênção da obrigação que a gente tem de comer o maror. Qual é a berachá da matzá, então? Berachá da matzá é igual a berachá do pão. Hamotzi lechem min haaretz. Berachá do alface, o do aipo, o da salsa, é boreferi ha'adamá. Isso quer dizer que quando chegar, por exemplo, na quinta-feira de manhã, que você vai tomar o seu café, então fazer o seu almoço, fazer o kiddush, vai comer a matzá, aí é só a bênção Hamotzi lechem min haaretz. Essa é a bênção da matzá. Então, só durante o Leil Seder de Pessah, só durante a Haggadah, que tu vai ler a bênção Alachilat Matzah, que é sobre a obrigação que nós temos de comer matzá. Isso é o seguinte, mas eu não tenho obrigação de comer matzá durante os 7 dias de Pessah. Torá não escreveu, 7 dias comerás pães ázimos. Ou então, 7 dias comerás matzot. Então, cada dia tem que fazer a bênção. Sim, aqui tem uma questão que lá, a Torá fala geralmente 7 dias. Quando chega na Perachá, Kitetse, deixa eu ver aqui, Perachá Kitetse, lá no final de Devarim, do Deuteronômio, ali existe uma recapitulação de Moshe. Lá ele está falando novamente sobre as festividades. Em vez de estar escrito 7 dias comerás pães ázimos, está escrito 6 dias comerás pães ázimos. Sheshet yamim tochal matzot. Então, por que falou 6 dias? Está aí agora, e o 7º? E o 7º? Bom, aqui então vem uma explicação que está no Sidur. Sidur de oração. Esse Sidur de oração tem uma parte chamada assim, Libi Ismael Omer. Libi Ismael Omer. Vamos ler aqui, ó. Aqui o Libi Ismael Omer diz aqui, ó. A lei é explicada mediante 13 regras. 13 regras. Aí ele dá, primeira, por inferência de um termo menor do maior, e vice-versa. Por uma decisão fundada em similitude. Tem uma coisa aqui que tem uma similitude com outro tema lá. Se lá é mais explícito do que aqui, então a mesma coisa explícita lá se aplica aqui também. Depois diz, qualquer termo incluído de uma proposição geral que requer uma particular, ou de um termo particular que requer um termo geral. Isso é uma coisa. Pode ver outra. Qualquer termo incluído numa proposição geral. E depois, executado para afirmar um caso diferente daquele seu sujeito. Serve tanto para atenuar como para agravar. O que isso quer dizer em outras palavras? Temos aqui dois textos. Um fala 7 dias, outro fala 6 dias. Então, aplicando essa regra que do geral surgiu um particular, geral qual era? 7 dias. Aí veio um particular, não, 6 dias, excluiu o 7º. Então, não só está excluído o 7º, como vai excluir todo o geral. Então, por causa dessa regra, olha bem, eu fico desobrigado de comer matzá durante os 7 dias. Aí tem um terceiro outro versículo que diz, Ba'erev tochal matzot. Na noite, que no caso é a primeira noite de Pessah, comerás matzot. Então, eu fico obrigado a comer matzá só na primeira noite. E na diáspora, também na segunda noite. Então, a bênção da obrigação de comer matzá só me recai na primeira noite. Isso quer dizer que durante os 7 dias, se eu quiser comer matzá, eu como. Se eu não quiser comer matzá, eu não como. Não posso comer pão. Mas não fico obrigado a comer matzá todos os dias. Logicamente que a gente vai ter os dias santificados, como o primeiro dia
festividade, os últimos dias de Pêssar. Então, nesses dias, tem que fazer Kiddush, em seguida vai ter Hamotzi, tem que comer pão, e um pão é matzá. Então, nesse dia, tu fica obrigado a comer matzá. Mas não por força da festividade, e sim por força do Kiddush. Então, para ser bem claro, às vezes a gente fala muito, acaba complicado. Então, a gente é obrigado a comer matzá quando? Na primeira noite, e na diáspora também na segunda noite. Daí se tem a seguinte bênção, Alafilat Matzá. Mas, durante os outros dias, quando você for comer a matzá, você deve comer a matzá todos os dias de Pêssar, logicamente. Mas a bênção dela qual é? Hamotzi Lechem Min Haaretz, igual a bênção de qualquer pão que você possa comer. Então, esse é o objetivo, então, de você comer a matzá nesse dia. Apresentar o pão. Eu quero terminar o comentário e deixar aberto as nossas perguntas. Seguinte, também é bom fazer uma venda de Pêssar, a venda do Hametz de Pêssar. Acho que eu comentei semana passada isso. Como se dá essa venda, você pega os seus produtos e não tem como você se livrar dele, que são Hametz, e não hoje um papel, pega alguém que não segue o judaísmo e vende para ele. E dá uma entrada, R$5, R$10, dá uma entrada, assina o documento. Quando acabar a Pêssar, tu vai e desfaz essa venda. Isso é uma coisa. Se você não conseguir fazer isso, tá bom, não consegui fazer isso, Rabino. E agora? Tem essas questões pela internet, hoje em dia a gente vê pela internet, Rabino, tal lugar, dá teu nome, vai incluir na venda lá, também é uma saída. Mas se nada disso foi feito, tá bom, bota isso num lugar separado na tua casa, como eu falei, e considera aquilo como se fosse aquilo é hefker, uma coisa que não pertence a ninguém. É como uma coisa aquilo não é meu. Quando acaba a Pêssar, é de quem encontrar. O contrato vai ter de novo. É uma maneira de tu fazer, então, o teu Pêssar. Ou seja, tu tira aí da tua visão. Então, isso é uma maneira. A gente tem que ir do mais rigoroso até o mais leniente que pode ser e assim encontrar. Então, isso é a questão do Pêssar durante essa semana. Outra, tem aquelas matzot, que são adocicadas, vem com chocolate, isso aqui. Tudo aquilo é igual bolacha. Então, a berachá é borei, miné, mesonoto. Agora, a matzá mesmo, a matzá ali, que é motzi, lechem, minhares. Também acho que falei semana passada a questão da matzá, a mais certa, aquela matzá quadradada, que é a de máquina. A matzá shemurá, que é chamada, inclusive é mais cara, que é uma arredondada, muitos outros rabinos dizem que ela não é apropriada para Pêssar. E segundo outros, a apropriada é a redonda, e não é da que a gente usa. É uma discussão, mas a gente segue os rabinos que dizem que aquela maçã, a quadrada, que geralmente a gente consegue isso com mais facilidade.